Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na sua casa. A aula de hoje é a continuação de uma série de vídeos que tem como intuito aperfeiçoar suas habilidades em análise combinatória. Tema esse de muitíssima relevância para os seus principais vestibulares. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai trabalhar permutação circular. Então prepara o papel e a caneta aí, bora para a aula! Iniciando então, gente, hoje a gente vai falar sobre permutação circular. Então, só para você ter uma ideia, nas últimas semanas a gente tem voltado especificamente as atenções para permutação, e a gente já estudou a permutação simples. Então, só para que você relembre, permutação de n é n fatorial. A gente já estudou a permutação com repetição, que é quando a gente quer permutar, organizar objetos, mas dentro desses objetos existem elementos que são idênticos. Então, a permutação com repetição de alfa beta é n fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial. Inclusive, se você está caindo de paraquedas agora nesse vídeo, eu oriento que você estude as aulas de permutação simples e permutação com repetição. Repara que nessas últimas semanas a gente tem destinado esforços, na verdade o nosso objetivo é que a gente comece a consolidar o nosso entendimento em análise combinatória. Então existem uma sequência de aulas que está sendo desenvolvida com um único propósito, que é te conceder habilidades que sejam suficientes para que você consiga acertar a questão de análise combinatória que porventura possa aparecer nos seus principais vestibulares. E digo mais, certamente aparecerá, que é tema padronizado, todo ano ela se faz presente aí, ou no Enem e na UERJ, ok? Então, a aula de hoje é destinada para que a gente tenha um entendimento sobre permutação circular. Só te norteando, quando a gente começou a desenvolver os conceitos para melhorar e aprimorar, ou até mesmo entender para alguns os conhecimentos sobre análise combinatória, a gente começou lá estudando com números binomiais, então a gente aprendeu a fazer as contas de combinação. A aula já está aí disponível no canal do YouTube do Fator. Depois de números binomiais, nós estudamos os arranjos, ainda sem saber para que serve. A gente aprendeu apenas as propriedades para agilizar cálculos, tá? Depois a gente estudou o princípio fundamental da contagem. Tem a aula de permutação simples, tem a aula de permutação com repetição, hoje é a aula de permutação circular, inclusive no canal já tem a aula de fatorial e tem a aula de anagramas. Esses temas que eu citei são os temas que a junção de todos eles gera habilidades cruciais para que você se desenvolva com qualidade nas questões de análise combinatória. Permutação circular, bem simples, tá? Vou dar aqui a demonstração para que você consiga se desenvolver com qualidade em permutação circular, mas permutação circular diz respeito à quantidade de formas distintas que você tem para dispor pessoas em forma de ciranda. Ou seja, de quantas formas 5 pessoas podem formar uma ciranda? De quantas formas 5 pessoas podem sentar ao redor de uma mesa circular? De quantas pessoas, de quantas formas distintas nós podemos comer uma pizza ao redor de uma mesa circular? Então, esse é o entendimento que gira em torno da permutação circular, tá? Então, basicamente, a ideia é a seguinte. Suponha que você tem 4 pessoas, tá? As 4 pessoas que você tem é a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. Tudo bem? Então aqui eu vou colocar uma mesa circular. Então tem aqui uma mesa circular. Colocar a mesa circular aqui também. Colocar a mesa circular aqui também. E vou colocar a mesa circular aqui. E vou colocar essas 4 pessoas ao redor dessa mesa circular. Então, primeiro eu vou colocar a pessoa A aqui, a pessoa B aqui, a pessoa C aqui e a pessoa D aqui. Tu concorda que isso é uma forma de dispor essas 4 pessoas ao redor de uma mesa circular? Sendo que isso aqui seria outra forma, ó, A, B, C, D. Isso seria outra forma de dispor essas pessoas ao redor de uma mesa circular. Sendo que isso aqui seria outra forma, ó, A, B, C, D. Sendo que isso aqui seria outra forma de dispor essas pessoas ao redor de uma mesa circular.
Então aqui eu coloquei 4 formas de você dispor pessoas ao redor de uma mesa circular, mas se você reparar bem, todas essas formas, elas são exatamente iguais entre si, porque a permutação circular deles é colocá-los, na verdade, de maneira circular, só importa a posição relativa entre eles. Não importa a posição fixa. Então, isso aqui basta eu rotacionar essa mesa. Ó. Rotaciona essa mesa. Tu concorda que essa forma dá exatamente igual a essa? Se tu rotacionar essa mesa, ó, o A ia no lugar do B, tá aqui. O B ia no lugar do C, tá aqui. Entende a ideia? O C já ia no lugar do D, tá aqui. E o D ia no lugar do A, tá aqui. Mesma coisa se você rotacionar. Mesma coisa se você rotacionar. Mesma coisa se você rotacionar. Então, uma coisa é você ter uma fila indiana ABCD. E depois você ter uma fila indiana DABC. Você ter uma fila indiana CDAB. E você ter uma fila indiana BCDA. Lembrando que eu tô lendo no sentido horário, tá? ABCD tá aqui. DABC tá aqui. CDAB tá aqui e BCDA tá aqui, ou seja, essas filas indianas formadas por essas pessoas são diferentes. Então, essas filas são diferentes, mas eu não estou lidando com a fila, eu estou lidando com a disposição circular de pessoas. E essa disposição circular dessas pessoas, elas são exatamente as mesmas. Então, qual é a relação que me permite encontrar, tá? Qual é a relação que me permite encontrar a quantidade de formas distintas que eu tenho para dispor essas pessoas ao redor de uma mesa circular? Simplesmente eu permuto a quantidade de elementos. São quantos elementos? N fatorial, eu permuto e divido por N. Sendo que a gente já estudou fatorial, manipular isso, né? Como é que eu escrevo isso aqui? Isso aqui é n que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3. Onde eu quiser parar, eu coloco fatorial. Isso aqui tudo está sobre n. Lembrando que isso eu posso escrever como simplesmente n menos 1 fatorial. Porque é tudo igual. Quem não sabe isso, está lá detalhado na nossa aula de fatorial, sobre n. Cancela aqui, cancela aqui. A gente vai ter que a permutação circular, ou seja, o total de formas que eu posso dispor pessoas ao redor de uma mesa circular, se dá simplesmente por n menos 1 fatorial. Então tem que ficar claro, vou novamente fazer as diferenciações. Toda vez que eu estou calculando a permutação simples de n é dado por n fatorial. A permutação com repetição, quando dentre os objetos do qual eu quero permutar existem elementos que são idênticos, a permutação com repetição se dá por n fatorial, alfa fatorial, beta fatorial, teta fatorial e quantas outras repetições puderem existir. E a permutação circular, que é quando eu quero dispor pessoas ao redor de uma mesa circular, é simplesmente n menos 1 fatorial, onde n é a quantidade de pessoas ou objetos envolvidos, do qual você quer dispor em formato circular. n menos 1 fatorial. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui uma questão que venha nortear isso, que pode ser assim, né? Calcule de quantas formas eu posso dispor, tá? 5 pessoas ao redor de uma mesa circular. Então, eu tenho 5 pessoas. Eu tenho a pessoa A pessoa B, a pessoa C, a pessoa D e a pessoa E. Eu tenho uma mesa circular, a pessoa A, a pessoa B, a C, a D e a E. De quantas formas eu posso dispor essas pessoas ao redor de uma mesa circular? De quantas formas distintas eu posso colocar essas 5 pessoas para sentar para comer uma pizza em uma mesa circular? De quantas formas eu posso colocar essas pessoas para formar uma ciranda? Permutação circular de 5. Qual a fórmula da permutação circular? N menos 1 fatorial. Então, a permutação circular seria 5, que é o total de pessoas, menos 1 fatorial, que é 4 fatorial. Então, você pode dispor essas pessoas ao redor de uma mesa circular de 24 formas distintas. Ok? Então, não confundir os tipos de permutação, as relações de cada permutação e a aplicabilidade de cada permutação. Ok?
Então, galera, por hoje é isso. Não esqueça de dar like no vídeo, enviar o vídeo para um amigo que esteja com dificuldade especificamente nessa matéria, convidar um amigo para vir começar a assistir as nossas aulas do Sistema Fator na sua casa e passar a se preparar para os principais vestibulares. Bons estudos e até! Tchau, tchau! Galera, tô voltando aqui porque agora que eu me atentei que pode ter ficado um detalhe bem importante e vago, tá? Quando a gente começou a desenvolver os conceitos de permutação circular, eu mostrei, na verdade eu considerei, né? Te mostrei esse exemplo. Considere 4 pessoas dispostas ao redor de uma mesa circular. Aí eu coloquei a pessoa A, B, a C e a D. E rotacionei a mesa. D, A, B, C. Rotacionei a mesa, C, D, A, B. Rotacionei a mesa, B, C, D, A. E mostrei para vocês que todas essas disposições são iguais entre si. Mas mostrei que se eu coloco A, B, C, D, D, A, B, C, A, D, na verdade, C, D, A, B e B, C, D, A, em fila indiana, a fila é diferente. Mas a disposição dessas pessoas ao redor da mesa circular é igual. E a partir daqui eu tentei demonstrar para vocês a fórmula da permutação circular. Aí que talvez tenha ficado vago, porque eu mostrei assim, a forma da permutação circular, basta pegar n fatorial, que são as pessoas que você vai dispor ao redor da mesa circular, e dividir por n. Mas eu não expliquei o que significa dividir por n, pode ter te causado confusão. É sobre isso que eu estou voltando aqui na aula para te mostrar, tá? Vou fazer com exemplo com menos pessoas para você entender. Então, suponha aqui que eu tenha 3 pessoas. Eu tenho a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C ao redor da mesa circular, tá? Mas eu posso colocar a pessoa C, posso colocar a pessoa A e posso colocar a pessoa B. Assim como eu posso colocar a pessoa C, posso colocar a pessoa A e posso colocar a pessoa B. Todo mundo consegue enxergar que essas 3 disposições são iguais? Eu apenas rotacionei essas pessoas ao redor dessa mesa circular? Se eu fosse permutar simples essas pessoas ao redor da mesa circular, tu concorda que permutar simples essas pessoas ao redor da mesa circular seria simplesmente calcular 3 fatorial? Permutar simples, mas repare, aqui tem quantas disposições? 1, 2, 3, mas essas 3 disposições só vale por uma, porque elas são iguais entre si. Mas por que eu cheguei a esse 1? Porque eu simplesmente dividi por 3. Entende a ideia? Então, se eu tivesse 4 elementos aqui no caso, tá? 4 pessoas. Como é que eu permuto simples essas 4 pessoas? 4 fatorial. Mas essas 4 pessoas ao redor de uma mesa circular dão 4 possibilidades. Mas essas 4 possibilidades só servem de uma. Por isso, eu dividi por 4. Então, quando eu tinha N pessoas ao redor de uma mesa circular, como é que eu calculo a quantidade de formas que eu posso dispor pessoas ao redor de uma mesa circular? Permuto simples essas N pessoas e divido pelo N. Concorda? Se aqui é 3, eu dividi por 3. Se aqui era 4, eu dividi por 4. Então, se tem N pessoas, eu divido por N. Aí a gente estudou na aula de fatorial que a gente consegue manipular. Cancela e cancela. Então, a permutação circular, a quantidade de formas para você dispor pessoas ao redor de uma mesa circular, n-1 fatorial. Então, eu voltei nessa aula justamente para que não fique dúvida, porque na hora de demonstrar, eu dividi por esse n e no vídeo eu não falei que n é esse e da onde vem esse n. Agora está explicado. Valeu? Tchau, tchau.